Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatin min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa ba'd. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela presença, pela confiança. O tema dessa pequena palestra é Por que Al-Ghazali? Né? A gente está lançando agora o nosso segundo livro dele. Na verdade, o terceiro, né? Porque tem um que a gente lançou em e-book, que a gente vai lançar agora também na versão impressa. Enfim, nós já vamos para o terceiro livro do Al-Ghazali. Então, eu queria falar um pouquinho, aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre por que a gente tem insistido nesse autor, né? A ponto de já ter 3 livros dele dentro de tão poucos livros que nossa editora já publicou. Eu vou falar um pouco aí, menos de 1 hora, se Deus quiser, ou em torno disso. E eu peço a vocês o seguinte, que se vocês tiverem perguntas, vocês ponham no chat, tá? Ou vocês direcionem para o geral, ou direcionem para a editora Bismillah, que daí quando eu terminar a minha falação, eu vou olhar as perguntas de vocês e vou, enfim, responder aquilo que eu souber, tá? Então fiquem à vontade para mandar perguntas, quero sobre o que eu vou falar agora, quero dúvidas, outras dúvidas que vão surgindo em decorrência disso, né, de que eu vou dizer. E a ideia do que eu quero falar hoje é o seguinte, veja, como eu disse, o tema é Por que Al-Ghazali? E para falar sobre isso, eu vou falar um pouco sobre ele, a vida dele, segundo aquilo que ele mesmo escreveu no livro que nós vamos lançar, que é a sua autobiografia espiritual, tá? E a partir daí eu vou tirar, vamos dizer, algumas positividades dessa obra dele e daquilo que ele tem a apresentar, que me parecem benéficas e boas para as pessoas que estão aqui hoje, que vão ter acesso a essas obras em português, tá? Então, veja bem, Al-Ghazali, ele é um cara que nasceu na Pérsia, tá? No século XI da era cristã, né? No ano 1058, para ser exato. E, nesse sentido, é uma pessoa que está muito longe da gente, né? Tanto no espaço quanto no tempo. No entanto, a obra dele tem sido reconhecida como perene, né, de valor perene pelos muçulmanos de todas as épocas, e não só pelos muçulmanos, né? A obra dele foi assim muito utilizada até pelos escolásticos cristãos, né, que absorveram algo da crítica que ele fez aos filósofos, né? E, e o que possibilitou, né, na verdade, que eles desenvolvessem todo o sistema da escolástica católica, né? E outros filósofos posteriores, como o próprio Descartes também, de certo modo, tiveram alguma influência também do Al-Ghazali, né? Mas não é, enfim, não é por isso, enfim, por esse motivo todo exterior, vamos dizer, que a gente considera ele altamente benéfico, né? O conhecimento da obra dele é altamente benéfico. Essa autobiografia dele, que a gente está lançando agora, ela não é um relato de toda a sua vida. Não é que ele vai contar onde ele nasceu, como é que foi a infância, o que ele fez, onde ele estudou, com quem ele casou. Ele não fala praticamente nada sobre isso. Essa autobiografia dele, na verdade, é um relato, né, da sua busca de conhecimento. O que aconteceu na vida dele na medida em
que essa vida foi inteirinha a busca de um conhecimento absolutamente certo, seguro, imune à dúvida e ao erro, né? Então, por exemplo, ele vai dizer aqui, eu vou ler pequenos trechinhos do livro aqui para vocês. Ele fala aqui assim, ó: o anseio pela apreensão da verdade das coisas foi um hábito e um costume que tive desde tenra idade, uma disposição natural e primordial que Deus mesmo pôs em meu temperamento. Quer dizer, ele se define como uma pessoa que desde da mais tenra infância, né, ele queria buscar a verdade das coisas, né? E ele fala aqui, outra coisa aqui que ele fala: sabei que as diferenças entre os homens em matéria de religião e de credo, bem como as diferenças entre os líderes das escolas em matéria de doutrina, com grande multiplicidade de seitas e métodos, são um oceano profundo no qual naufraga a maior parte dos homens, enquanto somente uma minoria se salva. Ainda na flor da minha juventude, desde quando cheguei à puberdade, bem antes dos 20 anos, até agora, quando já passo dos 50, adentrei os abismos desse oceano profundo e mergulhei em suas profundezas como um homem corajoso e não um covarde precavido. Avancei em meio às trevas, ataquei todos os problemas, enfrentei todas as dificuldades, examinei as crenças de todas as seitas, investiguei os segredos das doutrinas de todos os grupos, a fim de distinguir entre os que estão na verdade e os que seguem a falsidade, os que se conformam à ortodoxia e os que introduzem inovações. Então, veja, esse aí é o tema de todo o livro. E, ao fazer essa investigação, essa busca da verdade, ao fazer esse exame, como ele mesmo disse, das doutrinas, das diferentes doutrinas, né, das diferentes escolas, ele foi criando uma teoria do conhecimento que é válida universalmente e, portanto, válida para nós hoje também. E o conhecimento dessa teoria, que não é assim uma coisa complicada, eu vou expor ela aqui, bem como o exemplo dele de busca da verdade são coisas de um valor perene, tá? Então, veja bem, o Al-Ghazali, ele fala o seguinte, ele disse para ele mesmo, né? Se o que deseja é o conhecimento da verdade das coisas, é necessário buscar saber, antes de tudo, qual é a verdadeira natureza do conhecimento em si. Ficou claro, então, para mim, que o conhecimento certo é aquele por meio do qual o objeto conhecido se revela de maneira que não reste nenhuma dúvida a seu respeito. É aquele que não é acompanhado por nenhuma possibilidade de erro nem de ilusão, sendo o coração incapaz até mesmo de supor uma tal possibilidade. Então, ele começa a sua busca definindo para si mesmo que tipo de conhecimento que ele queria. O tipo de conhecimento que ele queria é esse aí, um conhecimento absolutamente certo, ou seja, que vem acompanhado de uma certeza absoluta. Um conhecimento que seja imune ao erro e à dúvida. E se vocês forem reparar, nos tipos de conhecimento que a gente tem, são muito poucos os conhecimentos que têm essas características. E o que ele fez foi exatamente examinar, né, os diversos tipos de conhecimento para tentar identificar em quais deles ele podia confiar. Então ele começou, por exemplo, examinando o conhecimento dos sentidos, né? O conhecimento que a gente obtém pela visão, pela audição, etc., pelos 5 sentidos. E ele constatou que esse conhecimento ele dá algum grau de confiabilidade, de certeza, mas que não é total.
Ele fala, por exemplo, ele dá o exemplo do relógio de sol, que ele via. Vocês sabem como é que é um relógio de sol? Tem uma haste, bate o sol e projeta uma sombra que incide num determinado ponto de um mostrador para dizer que horas são. Pois bem, ele disse, olha, a gente olha para a sombra do relógio de sol e ela está parada. Ela parece parada. O sentido da visão me diz que ela não está se mexendo, que ela está parada. No entanto, se eu olhar algum tempo depois, eu vou ver que ela se mexeu. Então, aquele primeiro juízo dos sentidos de que essa sombra estava parada, estava errado. O que vai me dar a noção de que a sombra se moveu, na verdade, é um outro tipo de juízo, uma comparação de dois momentos dos sentidos. Comparação essa que já não pode ser feita pelos próprios sentidos, senão por uma faculdade superior a eles, que é a razão. Então ele falou, então, veja, os sentidos são confiáveis só até certo ponto. Tem a razão que é mais confiável. E tem alguns princípios da razão que parecem ser dignos de toda confiança. Ele cita como exemplo as verdades da matemática, por exemplo, você saber que, sei lá, que o número 10 é maior que o número 3, né? Alguns princípios da lógica, como o princípio da identidade, o princípio da não contradição, né? Que uma coisa é idêntica a ela mesma, né? Não se pode afirmar e negar algo da mesma coisa ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. São todos princípios da razão que parecem imunes ao erro, certo? No entanto, ocorreu para ele, nesse momento, quando ele estava analisando esses princípios da razão, o seguinte pensamento. Veja, eu confiava no princípio do no conhecimento dos sentidos, até que veio a razão e me disse que ele não é confiável. E se vier alguma outra coisa que venha me dizer que a minha razão não é confiável? E ele não encontrou na própria razão uma resposta para essa dúvida. E isso deixou ele, vamos dizer, numa certa crise de ceticismo. Como é possível? Onde que eu vou achar esse conhecimento que eu busco? Esse conhecimento absolutamente certo? Bom, ele diz que ele saiu dessa crise e recuperou a confiança, né, nos princípios fundamentais da razão, não por nenhum exercício intelectual, porque a própria razão não poderia resolver esse dilema para ele, mas por causa de uma luz que Deus lançou no coração dele, que deu para ele a confiança de que os sentidos e a razão tinham ali o seu grau de, de correção, né, de certeza como conhecimento. Mas ele buscava alguma coisa que fosse absolutamente certa, um conhecimento que tivesse nele mesmo a sua prova. Então, o que ele fez foi simplesmente, ele foi analisar todas as escolas de pessoas que buscavam a verdade, que existiam na época dele. Ele analisou cada um dos sistemas delas para identificar e verificar qual delas que tinha esse tipo de conhecimento. E ele fez isso, então, com 4 escolas, né? Com os teólogos sistemáticos ou teólogos especulativos, que eram aqueles que procuravam justificar as verdades da fé pela razão, né? Ele fez isso com os filósofos, né? Que eram os filósofos islâmicos, os aristotélicos, né? Avicena, Alfarabi, né, que eram assim pessoas que tinham um conhecimento grandíssimo e que era muito respeitadas, né, como grandes sábios. Então ele investigou o sistema deles. Ele investigou o sistema de uma seita que existia na época, que eram os ismaelitas, né, que ele chama de partidários da instrução, e que postulavam que o único
conhecimento certo que existe é aquele que é dado por uma certa pessoa que é infalível. Né? Essa seita, vamos dizer assim, eles tinham um imã, um chefe, que eles consideravam infalível. Então, eles projetavam, vamos dizer, a certeza do conhecimento nessa pessoa. O que ela fala é certo. Né? E o Ghazali também examinou o sistema deles. E, por fim, ele examinou o sistema dos sufis. Né? Então, nesse livro, ele vai relatar aí direitinho como ele viu cada um, né, desses sistemas. E o que ele fez, aí já tem aí, nisso aí já tem mais uma lição, né? Ou uma lição importante, que vale para todos, né? Para pessoas muçulmanos, para não muçulmanos, que é o seguinte, veja, o Al-Ghazali, ele era, nessa época, ele era o maior intelectual islâmico do seu tempo. Tá? Ele ocupava a principal cátedra da principal universidade do Império. Então, ele era um representante da religião islâmica e da ortodoxia islâmica. No entanto, ele foi investigar de mente aberta, e ele fala isso, ele deixa isso bem claro, o que cada um desses sistemas tinha a dizer. Mesmo aqueles que não se conformavam à ortodoxia, como é o caso, por exemplo, dos filósofos e desses ismaelitas, o povo da instrução. Então, ele mesmo diz, olha, eu entendi que para você poder conhecer um sistema, você tem que estudar ele e compreender ele tal como os seus melhores autores o compreendem. Os seus melhores representantes o compreendem. Não adianta, assim, o objetivo dele não era pegar um pedacinho aqui, outro ali, para mostrar que aquilo estava errado. Não era nada disso. Ele estava interessado em estudar aquilo a fundo para ver se estava certo. Então, essa investigação de mente aberta que ele fez, por exemplo, ele fala, olha, eu estudei o sistema dos filósofos ao longo de 2 anos. Ele passou 2 anos estudando a filosofia islâmica. Ele fala, no tempo que me sobrava das minhas atividades de professor e tal. Quer dizer, ele tirava as noites para estudar, leu todos aqueles livros, compreendeu, sistematizou, ele fala, a ponto de ele poder apresentar os argumentos dos filósofos tão bem, ou ainda melhor, do que eles próprios apresentavam. Uma vez obtido esse conhecimento, é que ele avaliou e analisou para saber se esse conhecimento era aquele que ele queria, era aquele que ele almejava ou não. Então, veja, essa disposição à busca de conhecimento, essa busca de mente aberta, são lições perenes. Lições que valem para todo mundo, em todos os tempos, todas as épocas, todos os lugares e todas as religiões. Né? Porque hoje em dia a gente vê muito, né, uma coisa que se chama, por exemplo, entre religiões. Você tem uma coisa que se chama apologética, quer dizer, não, cada religião ela procura defender o seu ponto de vista e atacar o das outras, mas quando ela vai atacar, ela não vai assim buscar, ela não vai apresentar a outra religião da melhor maneira, como aquela outra religião se entende. Não, ela vai pegar os pontos mais fracos dela para bater. Mas não é assim que se faz. O que ele está dizendo e mostrando para a gente é que não é por aí. Sempre que a gente vai se deparar com um sistema de conhecimento ou de exposição da verdade que é diferente do nosso, o mínimo que a gente tem o dever de fazer em matéria de honestidade intelectual é analisar ele como ele mesmo se apresenta pela boca dos seus melhores representantes. Então, isso aí é mais uma lição que está aí e que ele, de fato, empreendeu. Tá certo? E vamos lá.
Então ele analisou todos esses, ele pegou o sistema dos teólogos e falou, olha, o sistema dos teólogos é muito bom para a defesa da fé, para a defesa, vamos dizer, dos dogmas. No entanto, ele não dá esse conhecimento, essa verdade, esse conhecimento absolutamente certo que eu busco. Porque ele se limita a tentar mostrar as falsidades dos argumentos daqueles que atacam os dogmas. Então, não é isso que eu quero. Ele olha para os filósofos e fala, veja, os filósofos eles foram até onde foi possível ir com o puro e simples uso da razão humana. Eles chegaram, levaram ela até as suas últimas consequências, até o fim. Mas também eles incidiram em erros. Porque a razão por si só não é suficiente para levar uma pessoa para esse tipo de conhecimento que eu busco. Pega lá o bombom, isso. Eu vou pedir para o pessoal, cada um, que para deixar o microfone no mudo. Né? Também o pessoal da instrução, ele fala, como é possível você buscar um conhecimento absolutamente certo numa fonte exterior, que é uma outra pessoa? Você nunca vai ter a evidência da certeza daquele conhecimento. Porque é só alguém que está falando. Você pode até acreditar, mas a evidência você não vai ter. E ele foi, por fim, estudar o sistema dos sufis. Então, o que são os sufis? Veja, os sufis é uma corrente, né, que tem dentro do Islã de pessoas que buscam, por meio de determinadas práticas, chegar a um conhecimento da realidade como ela é. E o Al-Ghazali estudou os livros dos sufis e absorveu deles tudo o que era possível, mas ele falou, para chegar nesse conhecimento que eles dizem que tem, que seria, vamos dizer, um conhecimento que é um conhecimento direto da realidade, que era aquele que ele almejava, ele falou, que parecia ser aquele que almejava, para chegar nesse não bastava o estudo dos livros. Era preciso se dedicar a uma prática, ou a práticas especiais. Práticas que se baseavam, em primeiríssimo lugar, numa renúncia a toda e qualquer vontade de obter prestígio, de aumentar os seus bens, de ganhar fama, de combater os hereges, combater os que estavam no erro. Eram práticas que exigiam, então, que ele abandonasse tudo o que ele fazia. Que essa era a profissão dele. Expor a religião, combater os hereges. E o que ele fez, então? Ele abandonou. Ele era o mais renomado teólogo e jurista da sua época. Ele renunciou à sua cátedra e foi se dedicar a retiros espirituais. Tá? E assim, por esses meios e por meio de práticas que ele não descreve em detalhes, porém que ele apresenta assim, de maneira geral, ele conseguiu chegar a esse conhecimento dos sufis, que é um conhecimento que ele chama de gosto. Em árabe é zawq. Esse conhecimento é o seguinte, ele faz a seguinte comparação. Veja, eu posso saber aqui toda a teoria sobre a embriaguez. Eu sei que se uma pessoa consome determinada substância, ela vai cair no estômago daquela pessoa e o vapor daquela substância vai subir até o cérebro e vai deixá-la embriagada. Ele faz referência aí, porque ele era assim, um cara de grande conhecimento, faz referência às teorias fisiológicas da época, né? E de teorias de medicina e coisa e tal. Ele fala, eu posso conhecer toda essa teoria, mas isso não vai me deixar embriagado.
Se eu quiser ficar embriagado, eu tenho que beber. Da mesma maneira, assim, por exemplo, eu tenho uma receita de um bolo aqui, né? Eu vejo nessa receita, não, esse bolo deve ser uma delícia. Mas para saber mesmo se aquele bolo, como que ele é, eu preciso comer. Ele fala, o conhecimento que a gente obtém com as práticas dos sufis é dessa espécie. É da espécie do cara que se embriaga, do cara que come e sente o gosto. Então, por exemplo, todas aquelas verdades que a religião comunica, verdades sobre o Criador, o Absoluto, verdades sobre a natureza do ser humano, né, sua natureza espiritual, porque a religião fala, o homem é espírito, ele foi criado espiritualmente. E esse espírito foi aí soprado num corpo, mas o corpo não é a essência dele. A essência dele é espírito. Então a religião fala isso sobre a gente, fala sobre o Criador. Ele fala, essas verdades todas que a religião prega, os sufis conhecem diretamente por gosto. E conhecem por um conhecimento que não deixa margem a dúvidas. Ele era aquele conhecimento que ele estava buscando. Um conhecimento que, quando é tido, ele não comporta em si a incerteza, ele não comporta em si a possibilidade de que ele não seja verdadeiro. Como ele diz, o coração é incapaz de supor essa possibilidade. Então, por essa via, ele encontrou o conhecimento que ele queria. Tá? Veja, ele dá para esse tipo de conhecimento um nome. Ele fala, esse é a profecia. Então ele postula, vamos dizer, 3 tipos de conhecimento que são, né, se colocam numa hierarquia e aos quais correspondem 3 órgãos do ser humano, né, que são os órgãos pelos quais o ser humano tem aquele conhecimento. O primeiro é o conhecimento dos sentidos, que ele obtém pelos órgãos dos sentidos corporais. O segundo é o conhecimento racional, que ele obtém pela razão. Que é o conhecimento que abstrai e organiza os dados dos sentidos. E tem um terceiro tipo de conhecimento que ele chama de profecia e que é obtido por um terceiro órgão, que é como que um olho novo que se abre no homem quando ele se dedica a certas práticas. E isso aí, pessoal, essa constatação dele e essa formulação tão clara e simples é uma coisa importantíssima. Importantíssima. Ela é importantíssima para quem tem religião. Ela é importantíssima para quem, independentemente de ter religião ou não, quer saber como as coisas são na realidade. Se vocês repararem, na nossa cosmovisão ocidental atual, né, que não é a cosmovisão cristã, não é nada disso, é ocidental atual, moderna. A gente vai dizer que só tem 2 tipos de conhecimento, o sensível e o racional. Alguns vão dizer, não, tem também o sentimento, mas enfim, são coisas que estão entre esses 2 aqui, que não superam a razão.
para muita gente, a própria ideia de que existe um conhecimento suprarracional, porque é isso que o olho da profecia é. Veja, ele não é um conhecimento intuitivo, no sentido assim de impressões, ou sentimental. Ele é um conhecimento que traz um grau de certeza superior ao da razão. E essa pessoa chamada Al-Ghazali, assim como tantos outros, né, que ele sistematizou, formulou, ele fala, esse conhecimento existe. E existem provas de que ele existe. De que maneira? Veja só. Ele chamou esse conhecimento de profecia. Por que ele chamou de profecia? Porque, na verdade, os profetas, né, eu não sei aqui se são todos muçulmanos, se a maioria são ou não, enfim, alguns são, talvez outros não. Mas, assim, quando a gente fala de profetas, a gente está falando de indivíduos, né, seres humanos que foram escolhidos por Deus para trazer para os homens uma mensagem que eles receberam de Deus por meio desse órgão, desse olho que se abre, que o Al-Ghazali falou. São pessoas que tinham esse olho aberto e que tinham uma característica muito especial, né, de perfeição humana, e que receberam esses conhecimentos e transmitiram com a missão de transmitir para os homens. No entanto, essa transmissão, vamos dizer, é o sentido exterior da profecia. Porque interiormente a profecia é esse órgão capaz de captar aquilo que a razão e os sentidos não captam. Então, nisso se inclui, por exemplo, coisas futuras. Os profetas, eles falaram sobre o futuro, fizeram profecias, assim, naquele sentido mais, vamos dizer, limitado do termo. Mas não somente isso. Eles falaram sobre, por exemplo, o que acontece depois da morte. Eles falaram sobre outros estados de ser, como, por exemplo, o paraíso, o inferno. Eles falaram sobre o próprio Criador, que é totalmente inacessível aos sentidos e só num sentido muito limitado é compreensível pela razão. E eles falaram tudo isso, me refiro aos profetas, com conhecimento. Não foi com adivinhação, não foi por conjectura, mas porque aquilo lhes foi mostrado, aquilo lhes foi revelado. Eles receberam aquilo por meio de um olho que lhes foi aberto. E que o Al-Ghazali vai falar é o seguinte, olha, esse olho que foi aberto nos profetas, ele pode ser aberto em qualquer pessoa, desde que ela cumpra certas condições. Ele não vai ser aberto no mesmo grau e na mesma proporção em que foi nos profetas, que são pessoas da mais elevada excelência, mas em algum grau e proporção ele pode ser. Tá? Isso aí é muito importante, pessoal. Isso é muito importante porque é o seguinte. Primeiro, vou falar de dois pontos de vista. Primeiro, de um ponto de vista assim, que não é especificamente religioso. Do ponto de vista que não é especificamente religioso, isso é importante porque dá para a gente uma ideia real de como são as coisas. Quer dizer, não, existe uma maneira de conhecer a realidade como ela é, que vai além da razão filosófica. E que é aquilo que, vamos dizer, que os santos, os místicos, tiveram acesso. E para
pessoa que tem religião, seja essa religião islâmica, seja alguma outra, o conhecimento de que as coisas são assim vai deixar muito claro para ela que na religião não basta você ter somente as regras transmitidas e uma sistematização racional da doutrina. É preciso que, além disso, seja transmitida a realidade captada pelo olho da profecia, para que você tenha a religião integral. Então, na época do Ghazali, são vistos. Por quê? Porque também entre eles tinha gente que fazia coisa errada. No entanto, ele, assim como com todos os outros grupos, ele foi lá e estudou a doutrina dos melhores. Também entre os sufis ele estudou a doutrina dos melhores e se dedicou às práticas dos melhores. E ele mostrou, não, tá, tem gente errada, mas a coisa em si é verdadeira. Isso é muito importante para quem tem religião, e aqui especialmente para muçulmanos, né? Que vão talvez entender isso de maneira mais clara imediatamente, para que a religião não fique só num legalismo exterior. Você ter consciência de que existe a possibilidade de ter um conhecimento real e direto daquelas verdades, um conhecimento que traz em si não só a certeza absoluta, como também a paz e a felicidade. Isso aí abre uma outra dimensão para a prática religiosa, que é uma dimensão que falta nos exterioristas, vamos dizer, naqueles que veem a religião como uma casca, como um molde no qual você tem que entrar e acabou. Ela não é. Existe esse molde e você deve entrar, porém, dentro desse molde tem uma realidade. Tem uma luz. Tem uma fonte de certeza e de paz. Então, vamos dizer, essa formulação e essa tese desses 3 graus de conhecimento, além de ela ser, vamos dizer, verdade, quer dizer, corresponde à realidade, ela abre para a gente possibilidades de conhecimento, de prática e de estabilidade mental, psíquica, anímica, muito maiores do que se a gente viver como religioso numa coisa puramente exterior, numa visão puramente exterior, ou aquelas pessoas que não estão especificamente ligadas à religião, elas viverem também num mundo onde a certeza é algo que não existe, onde o conhecimento não revela, onde não se concebe a existência de um conhecimento certo, de um conhecimento que traz em si a certeza. Tá? Isso aqui é uma coisa que era considerado uma verdade aceita pela maioria dos grandes sábios da religião islâmica e de outras religiões também. E que hoje, vamos dizer assim, de maneira muito geral no Ocidente, foi esquecido. No entanto, é algo muito importante para todos aqueles que têm
que prezam pela verdade, que prezam por conhecer a realidade como ela é e procurar conformar a sua vida a isso. Então, essa mensagem, que é a mensagem desse livro, que na verdade ele vai um pouco além disso, né? Vou falar daqui a pouquinho. Então, é uma mensagem assim de extrema importância, tá? E no caso dele foi uma mensagem vivida. Essa, vamos dizer, ele ter vivido essas três dimensões da religião, quer dizer, a dimensão exterior daquilo que você recebe em matéria de tradição, quer dizer, olha, a lei é tal coisa, você tem que acreditar nisso, naquilo, né? Essa é uma dimensão. A dimensão da sistematização racional desses dados é outra dimensão. E a dimensão do conhecimento direto da fonte de tudo isso aí é outra dimensão. O fato de ele ter vivido e integrado esses três aspectos é o que fez dele, vamos dizer, um representante tão grande, tão forte do Islã, a ponto de ele ter sido chamado a prova do Islã. E a ponto de ele mesmo ter se reconhecido e ter sido reconhecido de maneira unânime como renovador da religião na época dele. O que significa o renovador? Isso aqui é uma coisa, Nomes de Deus, outro livro dele que a gente lançou. Quer dizer, o renovador é aquele que traz de novo a religião de uma maneira muito parecida com o modo como ela veio no começo, com o próprio profeta, que a paz esteja com ele. Então, o Al-Ghazali, ele reapresentou, vamos dizer, a religião islâmica na plenitude de todas as suas dimensões, para que nenhuma dessas dimensões seja esquecida. E quando eu digo nenhuma, é nenhuma mesmo. Quer dizer, o fato de ele ter alcançado esse conhecimento, pode ser, esse conhecimento místico, esse conhecimento direto da realidade, não fez, por exemplo, com que ele deixasse de observar a lei. Muito pelo contrário, nesse livro, e em outros, ele vai criticar aqueles sufis que se consideram acima da lei. Ah, porque eu tive um conhecimento X aqui, eu tô desobrigado de observar a lei religiosa. Nesse ponto, naquele outro ponto. Ele vai criticar isso fortemente. Na qualidade de religião do equilíbrio, o Islã, isso vale para uma oposição entre a letra e o espírito. Não, a letra é a expressão do espírito. E o espírito é a vida da letra. E as duas coisas andam sempre juntas. E, enfim, essa é a mensagem nuclear do livro, e ele fala aí muitas outras coisas, né? Ele vai falar, por exemplo, ele vai apresentar provas da profecia, né? Eu vou até explicar alguma coisinha, porque se vocês forem ler esse livro, talvez alguma coisa dessas não fique clara. Ele fala uma prova das profecias que ele apresenta para os filósofos, né? Ele fala, olha, prova da profecia são, por exemplo, as ciências da medicina e da astrologia. Vocês têm que lembrar que ele sabia tudo, né? Ele também era médico, astrólogo, tudo isso. Ele fala, como é possível que se conheçam as propriedades de todos os medicamentos? Isso é impossível chegar a um cabedal tão grande de conhecimento pela simples tentativa e erro. Quer dizer, foi lá um cara, pegou lá uma planta X e comeu,
Daí, assim, ele morreu, não deu certo. Se ele viveu, deu certo. Não, não, não é assim. Era impossível com todos os medicamentos que existem, os métodos e tudo mais. Isso mostra o quê? Que essa recebida, o que conhece as coisas ocultas. E num sentido muito preciso. Quer dizer, conhecer as coisas ocultas no sentido de conhecer as propriedades, por exemplo, dos medicamentos. Mesma coisa da astrologia. Tá? A astrologia hoje não é uma ciência, vamos dizer, muito respeitável, mas na época do Al-Ghazali tinha grandes astrólogos. E, enfim, ela não era uma ciência, não é aceita, vamos dizer, por todos os muçulmanos e muito menos por todos os cristãos e etc e tal. Mas ela existia, existe, né? Então ele fala, tem certas configurações astrológicas que ocorrem uma vez a cada 1000 anos. Como é possível conhecer os efeitos delas por experiência? É preciso que alguém tenha olhado para aquilo e detectado as propriedades dos astros e das suas relações entre si. E ele fala, em qualquer ciência verdadeira, você vai encontrar coisas desse tipo, que não é possível que a simples razão tenha descoberto. Certo? Então ele vai falar sobre isso, ele vai apresentar provas da profecia, ele vai falar sobre os problemas que podem tornar fraca a fé das pessoas na profecia e vai apresentar soluções para esses problemas. E, de maneira que assim, que na verdade assim, a finalidade, assim, o final, o objetivo final desse livro é exatamente esse, não, fortalecer a fé das pessoas na profecia. Na profecia, como realidade exterior, ou seja, como aquilo que foi transmitido pelos profetas e que os homens devem seguir, para poderem, ser felizes, para poderem realizar a sua, vamos dizer, a sua natureza. Tanto a profecia nessa sua realidade exterior, como a profecia como realidade interior. Ele fala, você tem que saber que isso existe. Você tem que saber que esse tipo de conhecimento existe. Você tem que saber que essa possibilidade existe. E você pode saber ela de 3 maneiras. Ou porque você tem aquilo, ou porque você se convenceu disso por demonstração apodítica, quer dizer, por dedução, ou por demonstração lógica, como no caso, por exemplo, quando ele fala, apresenta esse argumento da medicina e coisa e tal. Ele fala, ou porque você conviveu com as pessoas que têm esse tipo de conhecimento e você viu como elas são, como elas se comportam, as virtudes que elas têm. Você tem essas 3 maneiras para chegar ao conhecimento e à convicção da existência disso aí. Tá? E, de maneira geral, ele vai falar que a fé na religião ela se baseia, ou ela deve se basear, numa grande diversidade. Ele fala, a fé forte é aquela que se baseia numa grande diversidade de provas, dos mais diversos tipos. Então, tem provas racionais, tem provas que vêm mesmo de você conhecer as pessoas que praticam aquilo lá. Tem provas que vêm quando você analisa os relatos, né, fielmente transmitidos de como era o profeta, das coisas
que ele falou, da sabedoria que ele comunicou, da compaixão que ele tinha pelas pessoas. E tem provas que podem vir por esse conhecimento direto. A fé forte é aquela que se baseia no maior número possível de provas. Ele fala assim, a sua fé se baseia numa prova só, é fácil derrubar. Basta derrubar essa coisinha. Se você quer uma fé forte, você deve buscar expandir o leque dos motivos pelos quais você acredita na profecia. Tá bom, pessoal? Então, veja, eu entendo que Al-Ghazali é muito importante por causa disso, porque, primeiro, ele apresenta uma teoria da realidade e uma teoria do conhecimento, e ele faz a aplicação disso para aquela pessoa que quer fortalecer, vamos dizer, a sua vida religiosa. Tá? E ele faz tudo isso de uma forma bastante clara. Eu não vou dizer fácil. Tá? O Al-Ghazali era uma pessoa muito, vamos dizer assim, ele também era um escolástico. Então, ele fala por meio de argumentos. A pessoa tem que ler atentamente o livro, tem que prestar atenção. No entanto, ele também é uma pessoa assim, que fala por exemplos, que apresenta o seu próprio caso, que conta histórias, vamos dizer, para justificar e apresentar aquilo que ele quer apresentar. Né? Então, de tal maneira que o que ressalta daquilo é muito claro. Então é isso, gente. Eu falei bastante, aí uns 50 minutos, tá bom? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta ou algum comentário ou qualquer coisa desse tipo, tá? Pode falar, o Abal, né? Seu nome? Isso, é isso mesmo. Pode falar. Em primeiro lugar, Marcelo, muito obrigado pela apresentação. Achei muito educativa, aprendi bastante. Algumas anotações que eu fiz durante a apresentação do senhor, eu achei muito interessante, né? É que uma pessoa do calibre de Al-Ghazali, assim que se pronuncia, Al-Ghazali, Isso. precisou de 2 anos para falar sobre aquelas ciências que não tinha total conhecimento. Estudou todo, uma pessoa de alto calibre como ele, para finalmente expor os argumentos, né? Entendendo completamente o ponto de vista do outro. Isso demanda uma humildade que a gente não vê hoje em dia. Isso é uma lição preciosa para o dia de hoje. Na internet, nós vemos pessoas que lê o título de uma manchete e já quer falar sobre tudo, especialmente eu acredito que para os muçulmanos deve ser uma realidade incrível isso, né? Ver um título, deve ser fake news, já fala sobre... É uma loucura. O que o senhor falou sobre a questão do sensorial, a razão espiritual, que o Al-Ghazali fala, me fez lembrar umas leituras, não saberia dizer qual obra foi, mas do René Guénon. Acredito que, não sei se foi na crise do mundo moderno, ou foi um dos artigos das Ciências Sagradas que ele faz, mas eu lembrei disso, né? A parte sensorial, que está abaixo da razão, que está abaixo se eu não me engano, intuição intelectual, mas espiritual. A espiritualidade não está fora da intelectualidade verdadeira, né? Aí me fez lembrar isso. Eu vou deixar a pergunta que eu fiz para o último, que era sobre o esoterismo na tradição xiita, que é o Irfan. Mas eu vou deixar isso por último. Tá. Tinha até escrito que a questão do olho, né, da profecia, que é engraçado que a mente, né, ela é um órgão, vamos dizer assim, muito peculiar, porque apesar de ele suscitar ele é suscitado pelo funcionamento do cérebro, né, ele não tem um lugar exatamente físico, né, tanto é que existe muito, vamos dizer assim, né, elementos dos sagrados permeando os sonhos, mas, né, dando pistas, não sendo algo assim plenamente. E as pessoas que estão conectadas com o sagrado conseguem aperfeiçoar cada vez mais esse senso de direção. É muito interessante isso, né? O senhor também falou da questão do Ocidente, né? O Ocidente realmente perdeu esse senso de busca por aquilo que é mais do que a própria vida, né? Você sente isso, que as pessoas estão muito
presos no físico, né, a própria experiência do físico. Muitos reduzem a religião ao uso de drogas psicodélicas, como se fosse uma... Me fez lembrar de uns absurdos que eu já ouvi do profeta Muhammad, que ele recebeu a revelação que ele tinha momentos alucinativos. Não, claro que não. Não, claro que não. Mas algumas pessoas reduzem isso. Deve ser por conta dessa visão muito materialística hoje em dia, Sim, né? veja, é que nem eu É, falei. ah, Hoje em dia, o conceito, você mencionou aí algo sobre a localização desse olho. Veja, esse olho é chamado, entre os sufis e em outras tradições, de olho do coração. Então, ele é localizado, entre aspas, no coração. Agora, todos eles vão dizer, olha, no coração não é esse pedaço de carne aqui, tá? Mas assim, é uma coisa que tem relação com isso aqui, mas não é um órgão espiritual, tá? Mas se tivesse que localizar em algum lugar, vamos dizer assim, esse local seria o coração. Agora, como você estava dizendo, como eu tinha dito, quer dizer, hoje em dia não se tem o conceito do olho do coração. E você mencionou o René Guénon. Muito obrigado até por ter falado, por ter mencionado, porque muitos muçulmanos não conhecem e outros têm preconceito. Mas René Guénon era muçulmano, né? Morreu muçulmano, invocando o nome de Alá. E os livros dele trouxeram exatamente, quiseram trazer para a época moderna exatamente esse conceito. De todos os conceitos que ele, vamos dizer, reapresentou órgão no ser humano que capta a realidade suprarracional. Tá? Então, legal, muito bom você ter mencionado isso, porque tem tudo a ver. Se quiser fazer sua pergunta. sim, é que fala-se muito sobre o sufismo, né? Mas eu já ouvi falar também do Irfan. Não sei qual é a presença disso hoje em dia, né? Eu sei que, né, apesar de a ortodoxia existir numa tradição, eu não sou muçulmano, mas pelo que eu entendo, eu até comprei duas obras do Seyyed Hossein Nas, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu Sim. comprei a Bíblia de Estudo dele e eu comprei uma história geral do Islã, né? Civilização, religião e mais alguma coisa. Me parece que, apesar de realmente haver uma ortodoxia, né, e ter umas diferenças, tem a ver com o quarto, não é que se fala rei, mas é o quarto mandatário, o califa, o primo do profeta Muhammad, que é o Ali Sim. Talib, alguma coisa assim. Uhum. E, de fato, uma divisão histórica aconteceu, você vai entender. Mas parece que existiu também uma tradição esotérica que surgiu disso. O senhor poderia me falar algo sobre? Veja, eu não sou um especialista em xiismo, tá? Eu não tenho conhecimento direto disso aí, quer dizer, mas o que eu posso te dizer é que a tradição, vamos dizer, vou usar entre aspas, tradição mística, né? Ela existe no xiismo como existe no Islã sunita também, né? E ela tem esse nome Irfan, que também é usado pelos sunitas, especialmente lá mais para o Oriente, lá na Índia, no Paquistão e coisa e tal, né? Assim, uma diferença que tem entre o Islã o sufismo no xiismo e no sunismo é que no sunismo, em geral, hoje em dia, ele se organiza na forma de tarikas, que são confrarias ou fraternidades ou ordens, né, que tem alguns métodos, né, específicos, cada uma delas tem os seus métodos e tal, ao passo que, pelo que eu sei, tá, porque como eu disse, não sou especialista, nem tenho conhecimento direto disso aí, mas pelo que eu sei, no xiismo ainda é uma coisa mais parecida com como era no começo, quer dizer, não, é uma relação de mestre para discípulo, você não tem exatamente as ordens, com seus métodos assim, mais ou menos fixos, né? Mas a essência das duas coisas é, sem dúvida, a mesma. Tá? Mesmo porque o Sayyidina Ali, o quarto califa que você mencionou, ele é a fonte, ele é a fonte de todas as tarikas.
no sufismo sunita, com exceção de uma que mesmo ela também tem a baraka, né, a bênção dele. Se alguém mais quiser perguntar alguma coisa, eu não sei também se tem pergunta escrita, né? Se ninguém mais quiser falar, eu vou falar, mas eu vou esperar se alguém quiser pronunciar. Pode falar, Bal. Pronto, perfeito. Que eu lembro que o senhor também falou a respeito do conhecimento direto com a verdade, a realidade última. A gente percebe isso no nosso dia a dia, de certa forma, porque as pistas da criação, né, elas estão presentes, né? Mas mesmo que esteja na nossa frente, a gente vê pela ordem que as folhas são formadas, a questão do ciclo da água e tudo muito perfeitinho, né? A gente percebe isso, que existe uma grande arquitetura maior, né? Percebe-se claramente isso. Mas apenas ver, né, não é suficiente, né? Precisa de algo a mais, né? Parece que até a própria busca por conhecimento assim, né, é a própria vontade de voltar-se a Deus, né? E como é que eu posso dizer? A faculdade da linguagem torna isso as coisas muito mais interessantes, né? Porque entre os animais assim que nós vemos, mas o que eu sei que na tradição islã o homem ele é diferenciado dos animais e tudo mais. Mas como ser, né, neste mundo fenomênico, ele tem essa capacidade e a própria tradição linguística, né, a revelação feita pelo árabe, a própria característica, a linguagem, ela abrange umas perspectivas que não são, ela por si só, ela encompassa essa ideia de que vai além da razão, né, porque a gente perde isso quando, eu já estudei algumas línguas, né, a gente percebe isso quando a gente quer traduzir uma coisa de uma língua para outra, perde-se muito essa ideia. E eu consigo perceber claramente como que no Islã o árabe ele é altamente importante, faz muito sentido. É muito dessas tradições que levam em consideração a língua. Veja, eu não sei exatamente se for uma pergunta, mas, enfim, o árabe no Islã ele tem uma função muito importante porque ele é a língua da profecia e ele e como tal, vamos dizer, ele é a palavra de Deus propriamente dita, quer dizer, o anjo Gabriel recitou o Alcorão e revelou o Alcorão para o profeta, que a paz esteja com ele, naquela língua, com aquelas palavras, de maneira que aquelas palavras específicas, elas carregam um peso de significado e uma graça que são muito grandes, de tal maneira que o uso dessas palavras na doutrina, né, ele tem uma grande eficácia, vamos dizer, e o uso dessas palavras também na doutrina espiritual, por exemplo, dos sufis, também tem uma eficácia imensa, quer dizer, elas carregam, tem uma carga de significado muito grande, né? E muitas vezes, por exemplo, as palavras do Alcorão, elas têm também essa graça muito forte, né? Então, sim, isso é muito importante. Eu vou ler uma pergunta aqui do Lucas. Obrigado pela apresentação. Se ouve frequentemente que Al-Ghazali foi um anti-intelectualista, alguém que menosprezou o alcance da razão natural. Pelo que entendi da palestra, não parece ser esse o caso. Poderia comentar a respeito? Poderia, Lucas. E não é esse o caso. Porque, assim, o pessoal fala anti-intelectualista, mas o que eu mostrei aqui para vocês, o que eu espero ter mostrado, é que ele, de maneira alguma, ele nega a razão, de maneira alguma, ele nega a importância da razão. Muito pelo contrário, quando você lê o livro, você vai ver que ele fala, não, a razão abre para você, assim, vistas incríveis, quando comparada aos níveis anteriores de conhecimento, né? Mas ele postula, não postula, ele reconhece um estágio ou um nível superior à razão. Estágio esse que não nega a razão, porém a supera, porém tem acesso a coisas a que ela não tem.
Então, ele não foi de maneira alguma um anti-intelectualista, pelo contrário, Al-Ghazali é uma pessoa, como eu falei, ele estava no topo da hierarquia dos sábios das ciências exteriores do Islã. Se você conhecer um pouquinho de como são essas ciências exteriores, até hoje, você vai ver que assim, que o cara tem que ser assim, ele tem que ser muito inteligente e ter uma razão extremamente desenvolvida para conseguir dominá-las. Ciências como dos fundamentos da jurisprudência, a própria jurisprudência, teologia especulativa, são ciências assim que demandam uma sutileza de razão, que nem a escolástica europeia. Eu não sei se você é muçulmano ou não, enfim, mas se você lê lá o São Tomás de Aquino e outros escolásticos posteriores, né, eles exigem assim uma capacidade racional imensa para ser compreendidos. A diferença, no caso do Al-Ghazali, quer dizer, é que ele não para aí, ele não fala a razão é o supremo, não. Acima dela tem algo. Que esse sim é o supremo. Que é o olho espiritual, o olho da profecia, o olho do coração. Um conhecimento que não... Porque a razão, meus amigos, se vocês analisarem ela, se vocês verem como ela é, olha para dentro de vocês e veem como é a razão. A razão, ela é um espelho do mundo. Ela é uma ordenação interna dos elementos da sua mente que reflete a ordenação externa da realidade. Por isso que ela é chamada especulativa. A palavra especulativo vem do latim speculum. Speculum significa espelho. Então a razão ela não é um conhecimento da realidade. Ela é um conhecimento da realidade vista no espelho da tua mente. Por isso que a linguagem é fundamental na razão. Não existe razão sem linguagem. Ela vai trabalhar com esses elementos da linguagem que não são as coisas, são representações das coisas. Tudo isso estou dizendo para dizer que a razão não é um conhecimento direto das coisas, ela é um conhecimento refletido. Ela é um conhecimento de um reflexo das coisas. Se você quer um conhecimento direto das coisas, que capta a essência das coisas como elas são, é isso que se chama, o que o Al-Ghazali chama de profecia. Então ele não foi de maneira alguma um anti-intelectualista e qualquer estudo imparcial da obra dele vai mostrar isso. Essas teorias vêm muito de pessoas que não conhecem a fundo as ciências islâmicas. Qualquer um que tenha estudado as ciências islâmicas um pouquinho, ele vai saber, não, cara, isso aqui não é anti-intelectualista. É o contrário disso. Às vezes é até intelectualista demais. Inclusive, a própria tradição dos teólogos especulativos, depois do Al-Ghazali, né? Até a época dele ela era bem limitada, mas depois ela incorporou todo aquele conhecimento dos filósofos. Então, eu sei que existe esse mito de que o Al-Ghazali, não, ele cortou a filosofia do mundo islâmico, ele matou. Não é verdade, em absoluto. Um conhecimento histórico mostra que não é, tá? Porque os próprios teólogos especulativos posteriores não ao Ghazali propriamente, mas ao Imam Razi, né, que veio depois dele, eles desenvolveram o conhecimento dos filósofos assim, num grau incrível. Até hoje tem gente que ainda, né, que está desenvolvendo aquilo lá. Hoje em dia estão começando a dialogar com a ciência moderna, com a filosofia moderna, tudo isso. Tá? Então, isso aí, Lucas, é um mito, viu, cara? Realmente, eu sei que existe, né, essa tese, mas ela não resiste a um exame atento e sincero, né, honesto, vamos dizer assim, dos dados. Tá?
Mais alguém? Assalamu alaikum, obrigado pela exposição do Marcelo. Professor, boa noite. Como Al-Ghazali falava por meio de narrativas breves, qual era a realidade cultural e social da época? Bom, rapaz, essa é uma pergunta grande, né? Você está querendo, se você quiser até ativar seu microfone, pode ser. Você quer uma descrição da realidade cultural e social da época dele? Boa noite, professor. Boa Eu noite. queria somente assim, um apanhado simples, só para eu, no caso, ter uma noção de como era a expressão dele diante da sociedade da época, em função de qual era a realidade cultural, social da época, para ele usar narrativas breves, conforme o senhor disse há pouco. Tá. Veja bem, nesse livro que nós estamos publicando, que é a autobiografia, nós demos para ele o título de Autobiografia Espiritual. É um livro em si breve, tá? Mas não, o Al-Ghazali, ele não é que ele se caracterizava pela brevidade em tudo que ele escrevia. Pelo contrário, o maior livro, vamos dizer, o mais importante livro dele, chamado A Revivificação das Ciências da Religião, são 40 livros, em que ele vai sintetizar todos os conhecimentos que o muçulmano tem que ter para viver corretamente a religião dele, as contemplações de que ele fala, né, que ele menciona como sendo o conhecimento dos sufis. Então, assim, esse livro é bastante breve. Tem um outro que a gente vai publicar também, que é o Ó Filho, que também é bastante breve. Mas não era uma característica do Al-Ghazali, tá? Eu diria que esses livros, esse livro aqui é breve nessa questão do conhecimento, né? Ele fala, ele sintetiza, vamos dizer, a sua autobiografia nisso aí. Vamos dizer, a jornada de um homem em busca de um conhecimento absolutamente certo e seguro, né? A realidade social e cultural da época dele era uma coisa bastante complexa, bastante mesmo, né? Ele se viu envolvido em grandes polêmicas, principalmente com aqueles ismaelitas que eu falei, né? O povo da instrução, que ele vai mencionar nesse livro aqui também, e que eles eram, vamos dizer, eles eram os principais adversários políticos do Império, e eles eram também heterodoxos em matéria de religião, né? Então o Al-Ghazali se envolveu muito em em polêmicas com eles, não só nesse livro aqui, como em muitos outros, tá? Porque fazia parte, vamos dizer assim, da defesa da religião e da defesa do Império, tentar combater aquele pessoal ali. Mas isso aí, quem sabe, quando a gente lançar propriamente os livros, isso aí já antecipa um pouco, né? Porque a gente está começando agora a pré-venda dos livros. Os livros estão indo para a gráfica, vamos dizer, entre hoje e amanhã. Mas quando a gente tiver os livros em mãos, aí começo de dezembro, a gente pretende fazer, quem sabe, um evento presencial, que a gente vai contar com a presença, se Deus quiser, não sabemos ainda, mas se tudo der certo, de uma pessoa que vai falar exatamente sobre isso, né? Contexto social e cultural. Tá? E daí, então, todos vai ser devidamente divulgado e todos estão convidadíssimos a comparecer. Eu agradeço a resposta. Muito obrigado. E uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço sua presença e sua paciência. E é isso. E depois a gente pretende daí, quando lançar o livro, também fazer mais coisas, se Deus quiser. Tá bom, gente? Eu agradeço muito a presença de vocês. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Fiquem com Deus, pessoal. Tudo de bom para vocês.